Bem, pessoal, eu tô gravando, não tô gravando direto aqui pelo Google Meet, porque a qualidade acaba ficando ruim. Eu gravo direto aqui no meu computador e aí a qualidade fica bem melhor, tá? Vou fazer essa gravação para poder disponibilizar para algum aluno que porventura tenha faltado. Às vezes tem pessoal que entra depois, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser uma apresentação para explicar como é que vai ser o funcionamento da disciplina, tá? Então, eu me chamo Clebson e vou ser o professor de Física 1 de vocês, tá? Então, aqui tem uma informação de contato importante, tá? Meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato comigo, assim, por alguma razão que não sejam dúvidas, assim, ou dependendo, assim, se às vezes tem uma dúvida lá que vocês precisam esclarecer com um pouco mais de urgência, vocês podem mandar um e-mail para mim em segraf.tfpr.edu.br, tá? Não quer dizer que eu vou responder imediatamente, mas eu costumo responder pelo menos no mesmo dia, tá? A não ser que vocês mandem muito tarde, aí eu acabo não vendo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos aqui da disciplina. Vou começar a abrir um pouquinho com os objetivos da formação, gerais da formação do ensino superior, né? Basicamente, a gente tem aqui um interesse em formar indivíduos com habilidades técnicas específicas, né? Então, agora estão fazendo uma renovação dos cursos aí e a ideia, basicamente, é fazer o que a gente chama de formação por competências, né? Então, você verifica lá um profissional da área, o que ele tem que conseguir fazer, né? Que seriam as capacidades técnicas dele, né? E verifica o que é necessário para poder fazer com que eu garantir que ele tenha essas competências quando chega lá no final do curso, né? E essa disciplina de física ela se encaixa muito na ideia de resolução de problemas utilizando questões lógicas, conhecimentos técnicos, né? Então, o que a gente acaba tendo no ensino superior como um todo, né? Desenvolver disciplina, persistência, independência, pensamento lógico, capacidade de pesquisa, comunicação, interação em grupos. Então aqui nessa disciplina de física a gente vai desenvolver mais aí disciplina e persistência, além, claro, do pensamento lógico, né? Talvez o pensamento lógico seja a pedra mais fundamental aqui, né? Que a gente trabalha nessa disciplina. E também um pouco dessa interação em grupos aqui, comunicação clara. Isso aparece bastante na questão da parte experimental que a gente vai fazer, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão aí e aí me interromper, tá? Não tem nenhum problema. Então, a disciplina de Física 1 em específico, que a gente tem, tá? Bem, a física é uma ciência experimental, né? Então, a gente tem dois caracteres bastante importantes, a teoria e a experimentação, né? Essa disciplina aqui, ela é dividida em duas partes. Geralmente são dois professores distintos, mas eu vou ser o professor de vocês das duas partes, tá? Eu acho que facilita, ainda mais se a gente está nessa situação de exceção aí, né? Fazendo aulas online, fica muito difícil a gente trabalhar com dois professores, né? Eu acho que é melhor trabalhar um só. Então, a gente vai ter lá algumas atividades que vão ser experimentais, né, ou relativas aos experimentos. Na verdade, assim, os experimentos também estão elaborados para serem ministrados remotamente, tá? O ideal seria que a gente tivesse acesso aos laboratórios, mas devido às condições a gente não vai ter e a gente então optou por gravar os vídeos e tentar transpor a maior parte possível da ideia do laboratório para uma parte em vídeo, mas minimizando o prejuízo que vocês têm, né? Devido ao fato de que vocês não vão estar lá no laboratório vocês mesmos fazendo as medidas, tá? Então essa disciplina aqui ela tem uma parte teórica que corresponde a uns 75% do conteúdo e também da nota final, tá? E o laboratório corresponde a 25% dessa nota, tá? Os objetivos dessas duas atividades eles são um pouco distintos. No laboratório a gente vai ter um viés um pouco diferente, tá? Eu acho que um exemplo que é bem interessante disso é pensar na aceleração da gravidade, né? Na teoria a gente comumente utiliza o valor da aceleração da gravidade para calcular alguma coisa que a gente tem interesse. Às vezes um tempo, uma distância, uma velocidade, né? Mas na parte do laboratório a gente faz justamente o contrário, porque verificar tempo e distância é uma coisa muito simples, a gente tem instrumentos de medida para isso, né? Então é comum que a gente utilize esses dados para poder obter o valor da aceleração da gravidade. Afinal, de onde é que vem o valor da aceleração da gravidade? Alguém mediu isso, né?
E aí o que a gente faz no laboratório é justamente fazer esse tipo de medidas. A gente está interessado em constantes características dos materiais, né? Você pega, por exemplo, lá no laboratório 2, vocês vão fazer um experimento para poder determinar o calor específico dos corpos. Geralmente, na teoria, a gente vai fazer o quê? A gente precisa de um calor específico, a gente olha para uma tabela e verifica o valor lá e utiliza conforme for necessário. Mas alguém tem que fazer essa coleta desse dado, né? Quem faz isso é justamente quem trabalha com atividade experimental, né? Então, talvez na indústria aí, curso de engenharia mecânica, vai ter alguém que vai trabalhar lá fazendo ensaio de materiais, né? Você precisa pegar um material novo e descobrir quais são as propriedades dele, né? Isso aí é uma coisa experimental e você precisa desse tipo de conhecimento para você poder fazer aplicações dele, né? Então, quais são os objetivos da teoria? Então, desenvolver capacidade de cálculo e abstração, tá? Então, talvez vocês tenham um pouco de dificuldade nessa disciplina. Os alunos costumam dizer que tem 3 disciplinas difíceis no primeiro semestre, que são cálculo, física e geometria analítica e álgebra linear, tá? Então, por que essas disciplinas são as mais difíceis do primeiro semestre, né? Porque elas são a base para diversos outros conhecimentos que vocês vão ter. Então, a gente pode dizer assim que a língua da ciência é a matemática. A física são as regras do jogo, né? Então, se você quer tentar fazer alguma coisa, um protótipo de um equipamento, alguma coisa assim, você precisa conhecer a linguagem e as regras do jogo, né? Então, é importante a gente estudar física por causa disso, né? Alguns conhecimentos que a gente vai ter aqui não vão ser, assim, de aplicação direta, mas eles são a base para outros conteúdos que vão ter aplicação direta, tá? Então, assim, uma coisa que a gente pode dizer é que no ensino superior a gente não tem nenhuma disciplina que é inútil, né? A gente geralmente tem o contrário, né? A gente tem uma competição de disciplinas que seriam interessantes de entrar no curso, mas devido à limitação de tempo que a gente se autoimpõe, né? Ninguém quer fazer um curso de 10 anos, né? Então a gente impõe ali 5 anos, tenta reduzir a carga horária para ela não ficar excessiva e aí a gente tenta colocar os conteúdos que são mais importantes. Se a Física 1 está aqui, né? Então é porque ela é um conteúdo que é fundamental, tá? Então a gente vai trabalhar bastante com exposição de conteúdos, né? Leis e modelos físicos. Matemática eu acredito que é uma coisa que acontece dentro da nossa cabeça, então o jeito da gente poder aprender isso é ver a conta sendo feita, tentar fazer as contas, ler sobre o assunto, tá? Acaba sendo às vezes uma disciplina um pouco maçante, mas não vejo outra maneira da gente estudar, tá? Então, já o experimento tem uns objetivos um pouquinho diferentes, tá? Então, a ideia lá mais é verificar a validade desses modelos físicos que a gente trabalha, tá? Porque, assim, às vezes no ensino médio a gente estuda física assim, quando é que veio isso? Veio de algum lugar sagrado, né? Não é assim. A ciência, ela trabalha com observação de um fenômeno físico, a gente faz lá uma teoria sobre o assunto, tenta verificar se a teoria funciona, tenta fazer novas previsões com essa teoria. Se essas previsões se confirmam, essa teoria ela fica mais fortalecida. Se elas não se confirmam, a teoria se enfraquece, né? Então, como você tem em geral, quando o fenômeno é novo, ou recém-descoberto, ou não explicado, né, ainda, a gente tem teorias diferentes competindo, né, para explicar ele. Meio que vira uma seleção natural, né? Aquela que consegue explicar melhor o fenômeno acaba sendo a teoria que vence no final, né, e é a que sobrevive, tá? Então, a parte do experimento é fundamental nisso, é fazer as primeiras observações e depois tentar extrapolar ali a teoria, tentar verificar os limites dessa teoria para ver se ela realmente funciona, tá? Então, a ideia aqui, claro que a gente não vai fazer nada de extraordinário aqui, né? Todas essas coisas são tão bem testadas, né? Mas acho que é importante a gente não só tentar fazer a nossa própria verificação, afinal, ciência ela não é baseada em, digamos assim, em eminências, né? Não vai falar, não, o fulano lá falou, então tá falado. Isso não existe, né? Então a gente vai lá e testa pela gente mesmo, né? Essa é a coisa mais fundamental de ciência, que não existe carteirada, né? Pode dizer a pessoa, não, eu tenho tal formação, então eu entendo mais que você fica quieto. Isso não existe. Você tem que ir lá e mostrar que, olha, vamos ver por que funciona, né? Ou se realmente funciona. E
E aí a gente vai tentar verificar algumas coisas bastante simples, claro, né? Mas a gente vai verificar isso no laboratório. E outra coisa também é que para você poder verificar dados experimentais, existe uma série de técnicas e a gente vai trabalhar essas técnicas também, tá? E por isso que a gente, eu coloco ali, aprender a analisar dados experimentais, né? Porque os dados experimentais, ele tem uma série de assim, erros aleatórios e problemas, né, que a gente tem que tentar eliminar para poder chegar em bons dados, né? Então a gente vai aprender um pouco dessas técnicas aí. É claro que no nível introdutório, né? E também uma coisa que é interessante é desenvolver a capacidade de trabalho em grupo, né? Porque essas atividades experimentais, elas são sempre desenvolvidas em grupo. Então, quais são os pré-requisitos para essa disciplina? Bom, ela requer algumas habilidades básicas de matemática, então, expressões algébricas, frações, equações, funções, polinômios, gráficos, funções trigonométricas, sistemas de equações. Sim, claro que expressões algébricas são tranquilas, equações em geral, né? Às vezes a gente comete um erro ou outro aí, mas em geral essas coisas não são problemas. Agora, funções trigonométricas, sistemas de equações, um pouco de gráficos, às vezes são coisas que são bastante necessárias e que às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade, tá? Então, assim, a gente tem que tentar, que eu recomendo, né? A gente tem que começar a estudar logo, que é para as dificuldades elas surgirem e a gente ter tempo de trabalhar elas, né? De tentar sanar essas dificuldades. Então, eu recomendo que vocês, né, vou falar isso ao longo da aula várias vezes, que vocês comecem a estudar logo os conteúdos e com bastante empenho, tá? Porque se vocês deixarem para ir estudar lá daqui a 2 semanas, lá nas vésperas da primeira avaliação que a gente vai fazer, o resultado vai ser ruim, tá? Se vocês tiverem dificuldade com alguma dessas coisas aqui, ou vocês nunca ouviram falar, procurem dar uma olhada, porque às vezes é alguma coisa que vocês conhecem, mas conhecem com outro nome, mas é interessante dar uma olhada. E se vocês nunca ouviram falar, chegar ao olho, eu realmente eu nunca vi isso aqui, tenta dar uma lidinha, nem que seja no Wikipedia, assim, pra você poder ter pelo menos uma vaga ideia, tá? O que a gente vai acabar utilizando mais, principalmente no começo, vai ser justamente funções trigonométricas, tá? Sistemas de equações entram bastante lá na parte de dinâmica, que vai ser o segundo conteúdo, o segundo grande conteúdo que a gente vai ver, né? Que a gente vai começar com cinemática, né? Lançamento oblíquo, coisas que vocês viram lá do ensino médio ainda, né? Queda livre. E aí depois sistemas de equações vão ser lá aplicações da segunda lei de Newton, basicamente. Então, quais são os conteúdos da disciplina, né? Como eu falei, a gente vai ver cinemática, né? Depois dinâmica. E a gente vai ver também energia e conservação de energia, momento linear e conservação do momento linear e depois rotações, né? Vocês vão perceber que esses conteúdos aqui não são novidade para vocês, né? Cinemática, dinâmica, energia e conservação de energia são coisas que vocês viram com certeza lá no ensino médio, né? E aí, momento linear, vocês devem ter visto com outro nome lá, chama quantidade de movimento. É a mesma coisa, tá? Só que aqui no ensino superior, devido a uma questão de origem dos livros que geralmente a gente usa o termo momento linear. E aí a gente tem uma lei de conservação associada ao momento linear, que é a conservação do momento linear, e a gente utiliza isso bastante para resolver problemas específicos. Tá? A primeira novidade que vocês vão ter vai ser rotações. Mas até isso não é grande novidade, porque a gente vai verificar que em rotação a gente tem cinemática da rotação, dinâmica da rotação, energia, conservação da energia em rotações. Depois um negócio que é chamado de momento angular, que é um análogo do momento linear. E conservação desse momento angular também. A questão é que, assim, devido à questão do tempo, que talvez vocês já tenham ficado sabendo, mas a gente está fazendo um semestre extremamente curto. Em geral, os semestres eles têm 4 meses de aula. Esse daqui vai ter 3, na prática vão ser 2,5, tá? Então vai ser um semestre pesado e eu acabei cortando alguns conteúdos de rotações aqui, principalmente essa parte de que a gente chama de rolamento, né, que é um movimento combinado de rotação e de translação. E também cortei essa parte de momento angular, porque são conteúdos que são mais pesados, que em geral os alunos eles têm uma dificuldade de aprender, não só pelo conteúdo ser difícil, mas também porque ele é no final do semestre, e em geral no final do semestre está todo mundo afogado em trabalho, né? Porque o professor tendo que fazer uma prova,
vocês vão ter provas diversos dias na mesma semana, né? Porque no final do semestre tudo tem que finalizar, né? Então acaba que a gente finaliza sempre com avaliação, então fica difícil o final do semestre, tá? Então acaba que o aproveitamento em geral desse conteúdo é ruim e eu optei por não aprofundar ele. Mas isso não é um prejuízo grande porque vocês vão rever esse conteúdo lá no começo de Física 2, né? Sempre uma coisa assim. Você vê no final de Física 1, revê em Física 2. Infelizmente vocês vão poder só ver lá no começo de Física 2, tá? Mas o professor de Física 2 costuma dizer que não tem problema, porque quando ele pergunta lá, vocês viram torque? E o pessoal fala, cara, nunca ouvi falar disso. Na verdade, ouviram. É o final do Física 1, mas às vezes o pessoal acaba não podendo dedicar até muito esforço. Às vezes o pessoal tá bem lá em Física 1 e tá mal em cálculo. Vai estudar o quê? Vai estudar cálculo, né? Então esses são os conteúdos que a gente vai ver, tá? Claro que apesar de a gente estar trabalhando aqui com conteúdos que são já vistos lá no ensino médio, o nível do aprofundamento aqui é bem maior, tá? O nível de cobrança em termos de matemática é maior também. Então, assim, pode ser uma disciplina bastante pesada para vocês devido a um nível de cobrança, de desenvoltura aí com cálculo que é maior, né? Costumo comparar aí, trabalhar com matemática com artes marciais, né? Se você nunca viu, você não vai nem entender o que está acontecendo. Se você já viu uma vez, pode ser que você seja lá, está muito introdutório, você não consegue fazer movimentos complexos, né? E aqui já é uma coisa que a gente já passou da faixa branca, né? Já está na próxima, então a cobrança é maior, tá? E como é que a gente melhora essa desenvoltura? Fazendo, treinando, né? Então vocês vão ter que fazer muita conta e fazer muito exercício. E matemática acaba sendo um treinamento para a mente, né? Então vocês tem toda uma questão de lógica que vocês têm que treinar e pode ser um pouco difícil, mas a situação é que as coisas são assim, vocês precisam dessa capacidade técnica aí de fazer equações, de lidar com equações, de trabalhar com expressões lógicas, tá? Então, como é que vai ser a metodologia de ensino, tá? Infelizmente, como a gente está aqui numa situação de exceção, né? As coisas estão diferentes. Mas assim, como seriam as minhas aulas tradicionalmente, né? Eu ia lá no quadro e ia ficar explicando o conteúdo para vocês, fazendo exemplos, porque matemática é assim, não adianta colocar lá uma brincadeira divertida, porque isso não existe, né? Às vezes até brinco com os alunos, né, que a gente faz lá a disciplina de Física 1 numa mesma sala que tem lá um pessoal que à noite vai estudar métodos de produção lá na disciplina, em alguma disciplina da administração. Eles vão lá, fazem um cartaz que falam sobre o Taylorismo. Cara, esse método não funciona pra gente, porque a gente precisa aprender a fazer conta. Então o que a gente tem que fazer é fazer conta. Então a ideia da disciplina presencial é ver o conteúdo, fazer conta, fazer exemplo, tentar fazer exercício. Então isso não vai mudar aqui na parte como a gente está remoto, né? Então o que eu fiz ao longo do tempo foi pegar as minhas anotações pessoais e transformá-las num livro, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Então, todo professor em geral adota um livro lá e começa a trabalhar aquele livro, mas com o tempo a gente começa a ficar assim, achar desagradável aquele livro. Porque tem um exemplo que a gente consegue pensar que é melhor que aquele, e aos poucos isso vai acabando incomodando a gente, né? Então acabou que isso aconteceu comigo e eu fui trabalhando e digitei todas essas minhas anotações pessoais, fiz figuras e tal e transformei num livro, né, basicamente. Eu tenho lá um PDF com 300 páginas que vai estar disponível para vocês e que vai ser o que a gente vai utilizar meio que como o nosso livro de apoio, tá? Claro que às vezes pode ficar um pouco difícil da gente pegar e ler o conteúdo lá por conta e achar que vai dar, né? Às vezes a gente até tá meio cansado e não tem muita concentração para ficar acompanhando um texto, né? Então eu vou fazer vídeos ao longo do semestre, fazendo uma explicação um pouco mais simplificada daquele conteúdo que está lá nas notas de aula. E aí vocês têm as próprias notas de aula para vocês fazerem uma segunda leitura, digamos assim, né? Então primeiro vocês veem os vídeos, que vão ter lá a explicação do conteúdo e exemplos,
e aí vocês podem rever, né, nas notas de aula com todos os detalhes, né, porque a vantagem de você pegar e fazer tudo no papel é que assim, você faz tudo no mínimo detalhe. Agora, na aula, às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa, ou pula por cima de alguma coisa para ser um pouco mais rápido, até pela restrição de tempo, tá? Então a ideia vai ser basicamente ver vídeos assíncronos e fazer as leituras, tá? Que eu vou indicar para vocês, vou mostrar o cronograma tudo certinho. Além disso, vocês têm que acompanhar a resolução de exemplos, né, que tem gravados já, e também de exercícios, tá? E vocês vão tentar fazer esses exercícios. Vocês vão ter dúvidas, isso é a coisa mais normal do mundo, tá? Então, eu vou disponibilizar ao longo da semana 3 oportunidades para a gente pegar e trabalhar essas dúvidas. Então, o laboratório de vocês seria na terça, tá? Esse dia de terça-feira eu não vou fazer nenhuma atividade com vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês usem esse tempo para poder estudar, tá? Não vai ser suficiente, vocês vão ter que pegar mais tempo que vocês tenham disponível, né? Vocês têm aula de manhã e de tarde, à noite, e é com certeza todos os dias da semana vocês vão utilizar para estudar. Eu lembro que quando eu fazia graduação, né, o domingo, por exemplo, era sagrado. Então, é o sagrado de fazer a parte do laboratório, da disciplina de física. Então, a ideia é que, assim, realmente vocês vão ter que estudar muito mais tempo além das aulas, tá? Isso é meio que, assim, tomado como uma coisa natural. Então, na segunda-feira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, em geral, as avaliações, tá? Depois eu vou explicar exatamente como que isso aí vai funcionar. Então, na terça, vocês vão utilizar o tempo para estudar. Na quarta, eu vou ficar durante todo o tempo da aula disponível para vocês tirarem dúvidas. E também na sexta-feira de manhã. Além disso, vocês têm acesso ao que a gente chama de um programa de monitoria. Tá? Então, tem um aluno que já fez essa disciplina e que foi aprovado, claro. E que ele tem mais horários, ele tem 15 horários, eu acho, durante a semana para poder fazer atendimento de vocês. Né? Ele mandou até o horário para mim hoje de manhã. Então, basicamente, vão ser o primeiro horário da tarde e o segundo, né? Que então vai começar a 1 hora e vai até as. Deixa eu ver. Vai ser 3h50, eu acho. Não. 1h50 mais 50. Então vai ser 2h40. Então, até as 2h40 ele vai ficar lá disponível todo dia para vocês tirarem dúvidas com ele também, né? Então, assim, a ideia é vocês vão fazer assincronamente, né, ou seja, por conta própria, a visualização dos vídeos e a leitura dos textos que forem indicados. E aí vão começar a tentar fazer os exercícios. E aí vocês vão ter problemas, dúvidas na solução. E aí vocês vêm falar comigo para a gente poder ir trabalhando as dúvidas uma por uma, tá? Que eu acho que é o método mais efetivo para a gente trabalhar. Porque se a gente ficar só na leitura, a gente não absorve os conteúdos. E se eu for pegar e utilizar esse tempo que é precioso, é curto, durante a semana para poder ficar lendo o texto para vocês ao vivo, eu acho que não faz nenhum sentido, né? Então, já que a gente está remoto, vamos aproveitar e vamos gravar esses vídeos e para vocês poderem fazer isso num tempo à parte, né? E é a hora que vocês têm ali que eu tenho disponível para atender vocês, a gente ataca direto as dúvidas, tá? Então, a ideia vai ser, né, a resolução desses exercícios com o meu auxílio, o auxílio de monitores, e elas também vão estar disponíveis lá no Moodle. Já vou mostrar o Moodle, todas essas coisas disponíveis para vocês, tá? Então, aproveitar o tempo síncrono aí para tirar dúvidas. Tá, então, a gente vai ter um cronograma de atividades que vai estar lá no Moodle, vou mostrar imediatamente depois desse slide, e a gente vai seguir ele rigorosamente, tá? O conteúdo do semestre ele está apertado, então eu tive que fazer uma divisão ali de acordo com as semanas e a gente tem que ficar seguir exatamente esse cronograma, porque senão a gente não consegue fechar a disciplina, tá? Então, como eu falei, os dias com atividades vão ser na segunda, tem avaliações de teoria ou laboratório. Quando a gente tem, na verdade, a avaliação do laboratório, a entrega vai ser até o final da noite, né? Então vocês vão poder tirar dúvidas no horário da aula, tá? Agora, quando é a avaliação de teoria, vai ser o momento em que a gente vai fazer justamente a avaliação. E aí eu vou ficar disponível só para tirar dúvidas de interpretação das questões, tá?
Então, na quarta vai ser só para dúvidas e na sexta vai ser atendimento também para dúvidas, tá? Vou mostrar para vocês depois esses horários e também falar sobre essas questões das avaliações no momento oportuno aqui mais para frente na aula, tá? Então, deixa eu mostrar aqui o Moodle para vocês. Tá, então isso daqui, ó, vai ser a página do curso para vocês. Eu vou copiar esse link. Eu vou colar aqui no chat, vocês vão ter que entrar no Moodle. Essas questões de acesso aí, o orientador, o coordenador do curso de vocês deve ter passado já, né? Vocês vai ter que ter uma senha, vai ter um número de registro. E aí vocês vão entrar no Moodle e vão entrar nesse link aí, que eu acabei de colar ali no chat, e vão fazer a inscrição aqui nesse curso. E vocês vão ver lá, ó, Física 1, código da disciplina FI 21NB, turma, primeiro semestre de Engenharia Mecânica, 2021-2, né? Tá, então, aqui vocês vão ver que tem um resuminho aqui, né? Conteúdo dos recursos e avaliações do curso Física 1 em regime remoto para o semestre 2021-2, que é o segundo semestre de 2021, né? Em caso de dúvidas, entre em contato, aqui ficou um D no lugar do T, através do e-mail segraf@utfpr.edu.br. Então, essa página aqui, ela vai ser o ponto onde todas as informações vão estar reunidas, tá? Então é por isso que é importante que vocês façam a inscrição. Até porque as avaliações elas vão ser diretamente feitas aqui nessa página, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o processo de avaliação. Então aqui tem um resuminho do método de ensino, né? Que vai ser ensino remoto, através de estudos dirigidos. Material disponível, fala aqui dos materiais que vão estar disponíveis abaixo. Como que vai ser o método de avaliação, que a gente já vai discutir. E aqui o que é importante, né, horários de atendimento. Segundas e quartas nos horários regulares de aula, né, ou seja, das 10h20 ao meio-dia. Lembrando que nas segundas a gente vai fazer mais avaliações, quartas vão ser horários em que a gente vai ter para dúvidas. Tá? As sextas, no horário das 9h10 às 10 e das 10h20 às 12 horas, talvez isso daqui eu tenha que mudar um pouquinho, fazer direto e aí terminar às 11h40, tá? Mas a gente vai discutindo isso ao longo do semestre. A gente vai ter um horário também para tirar dúvidas, tá? Por que tem dois horários aqui diferentes, né? Porque assim, esses de segundas e quartas é exclusivo com a turma de vocês, né? Nas sextas, esse horário aqui vai ser para atendimento tanto da turma de vocês quanto da turma da Engenharia da Computação, que também é de Física 1, tá? E aí, na hora de pegar e programar lá os horários, os links de acesso, eu não consigo pegar e fazer com horários diferentes. E até porque, assim, eu posso colocar assim, segunda, quarta e sexta, mas sempre, tipo, das 10h20 ao meio-dia. E aí, eu não consigo colocar segunda e quarta, 10h20 ao meio-dia, e na sexta, das 9h10 ao meio-dia. Não tenho como fazer isso lá no Google Meet, tá? Então, eu precisei fazer dois links diferentes. Até porque eu também tenho que passar esse link da sexta-feira para o pessoal da computação, tá? Então, se vocês entrarem aqui no Moodle, vocês vão ver que tem diversos links. Então, vamos discutir cada um deles aqui. Essa parte de avisos é um lugar onde eu posso entrar aqui e colocar um aviso ali e ele vai ser reproduzido no e-mail de vocês para todo mundo que estiver inscrito aqui no curso, tá? Na disciplina no Moodle. Esse plano de ensino, se vocês abrirem, vocês vão verificar que é basicamente um resumo disso que eu estou falando, tá? Como é que vai ser considerações gerais, por que a gente está fazendo a disciplina dessa maneira, por que é ensino através de estudos dirigidos, quais são os conteúdos abordados na disciplina, como é que vão ser essas atividades síncronas e assíncronas. Então, as síncronas vão ser sempre em caráter de atendimento aos alunos, às dúvidas, tá? E as assíncronas vão ser basicamente a explicação do conteúdo, como é que vão ser as avaliações e também como é que vai ser o cálculo da nota final e a recuperação. Isso aqui eu vou discutir com vocês ainda hoje, tá? E aqui tem esse primeiro link, ó, conferências de segundas e quartas. Se vocês clicarem aqui, vai abrir justamente esse link dessa conferência que a gente está. Então, bom, vou clicar aqui, né, mas enfim, se vocês clicarem aqui, vai dar justamente nessa link dessa conferência, que foi aquele que eu mandei por e-mail, tá? E aí aqui tem a conferência das sextas-feiras, que é das 9h10 ao meio-dia. Então, na sexta, vocês têm que lembrar de vir e clicar nesse outro link aqui, porque senão eu não vou estar disponível nesse link de cima,
porque eu tenho que ficar naquele link de baixo, porque ele também foi divulgado para o pessoal da engenharia da computação, tá? Aqui, onde está horários de monitoria, se vocês clicarem, vocês vão abrir todos os horários de monitorias do campus, tá? Então tem de todos os departamentos. Então, se vocês descerem aqui, vai ter lá o departamento de física, vai ter o departamento de matemática, o departamento de engenharia mecânica. Então vocês vão, aqui ainda está um monitor só, tá? Mas aos poucos eles vão digitando aqui os outros monitores que vão estar disponíveis. Vai ficar ainda disponível o monitor de física 1 aqui ainda, tá? E aí, claro, aqui vocês vão poder ver todos os outros monitores que vocês tenham interesse, tá? E aí aqui, ó, vocês vão ver aqui link notas de aula de teoria. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão abrir um PDF. Já vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Que vai ser basicamente o nosso livro de apoio da parte de teoria, tá? Notas aqui tem o sentido da anotação, tá? Então, o primeiro capítulo que a gente vai trabalhar, né, já tem o vídeo disponível lá no Moodle, é justamente esse de unidades aqui, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre grandezas, medidas e unidades. Então tem um vídeo lá, vocês, eu acho que ficou com mais ou menos 1 hora. Vocês podem pegar aí e ver lá em 2 vezes a velocidade lá no YouTube, vocês vão usar só meia hora, tá? E aí, depois desse primeiro capítulo, vai ter o segundo capítulo, onde a gente vai começar a ver o movimento unidimensional. Então aqui vai ter uma introduçãozinha, depois a gente vai começar a falar do movimento unidimensional, falar sobre posição e deslocamento, caracterizar a posição de um corpo, utilizar lá a reta real para poder fazer essa caracterização, né, segmento positivo ou negativo de uma linha reta, usar um valor numérico para denotar a posição. Depois a gente vai falar das unidades, vai falar de deslocamento, vai definir o deslocamento, né, porque a gente tem uma ideia de que o deslocamento é a distância que a gente percorre. Dentro de física não é isso, né? Se você pegar e sai de um ponto, vai para um outro lugar e volta para o ponto inicial, o deslocamento é zero. E por que a gente faz isso, né? Porque as leis físicas dependem dessa definição. Então a gente vai trabalhar tudo isso aqui. Depois eu falo um pouco da distância percorrida, mas ela não tem um significado muito importante para a física. Às vezes ela aparece um conceito similar lá em Física 3, tá? E aí vocês já vão ter aprendido uma série de conhecimentos de cálculo que permitem vocês calcularem isso de uma maneira bastante formal, tá? Que é o que a gente chama de integral de linha. Mas isso aí é coisa lá para o terceiro semestre. Depois a gente vai falar lá sobre posição como função do tempo e assim por diante, tá? Não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas vocês vão ver que a gente tem um capítulo sobre vetores, aqui vai definir as propriedades de um vetor, vai explicar como é que a gente trabalha, veja que está tudo ilustrado também, tá? Depois a gente vai entrar em movimentos bitridimensionais, então vamos falar lá de vetor posição, vetor deslocamento, vai discutir todas as velocidade média, aceleração, tudo num caráter vetorial, fala de velocidade instantânea, por que o vetor velocidade instantânea é um vetor tangente à trajetória, e por aí vai, né? Todas essas coisas vão ser explicadas. Depois a gente entra em dinâmica da partícula, então também aqui vou falar sobre as leis de Newton, diferença entre massa e peso, falo um pouco aqui sobre como que o Galileu chegou à conclusão lá que existiu o princípio da inércia, fala sobre a segunda lei de Newton, e por aí vai, né? Depois trabalho energia, então vamos, por que a gente usa esse conceito de trabalho, né? Porque às vezes se pegar e calcular alguma coisa utilizando leis de Newton é muito difícil. Então, às vezes, por exemplo, se pegar um pêndulo assim, ó, caindo, se eu quiser soltar o pêndulo aqui em cima, a partir do repouso, né, e determinar a velocidade dele aqui embaixo, eu preciso usar cálculo para fazer isso. Mas se eu usar a segunda lei de Newton, né? Só que se eu usar energia, eu consigo resolver isso aqui em 2 linhas. Então é um conceito que é extremamente poderoso, deixa algumas coisas assim muito mais fácil de trabalhar e outras que em tese a gente seria capaz de calcular de outra maneira, na prática a gente não consegue.
Então a energia acaba sendo a única forma que a gente tem para fazer alguns tipos de conta. Tá? Depois a gente vai falar lá sobre o momento linear, falar sobre centro de massa, segunda lei de Newton para um sistema de partículas, conservação do momento linear, depois colisões. E finalmente a gente entra no último conteúdo aqui, que é o de rotações. Tá? Então a gente procura variáveis cinemáticas para rotação e descreve aí o movimento de rotação de um corpo. Tá? Então esse PDF aqui ele tem 331 páginas, tá? Então é praticamente um livro, só que não tem exercícios quase aqui, tá? Então os exercícios a gente vai fazer lá os que estão constando na lista de exercícios que eu vou tá disponível aqui, lista 1, tá? O que mais que a gente tem? Ó? A gente tem essas notas de aula do laboratório. Esse PDF já, assim, ele não está bem adaptado à questão do ensino remoto, né? Então, a parte do laboratório a gente vai seguir mais o que está no Moodle aqui, mas esse daqui vai acabar sendo usado ainda como material de apoio. Então, aqui eu tenho dividido em duas partes. A primeira parte vai ser um texto aí sobre medidas, um texto sobre gráficos, ensinando a fazer um gráfico de dados experimentais, tá? Vamos verificar que fazer gráfico é um negócio complicado, porque não tem, assim, um jeito certo de fazer o gráfico, mas a gente tem jeitos errados de fazer o gráfico. Então a gente tem que estudar os errados para saber, ó, isso aqui não é para fazer, e aí o que a gente faz, a gente sabe que vai dar um negócio mais ou menos certo, pelo menos, né? E com a prática a gente vai é, desenvolvendo a capacidade de fazer bons gráficos. E por que existe essa dificuldade, né? Porque basicamente o gráfico ele tem que mostrar aquilo que é importante. Ele tem que mostrar o comportamento dos dados experimentais. Isso às vezes é difícil da gente fazer, porque assim, não tem uma regra. Olha, você tem que fazer assim para mostrar aquilo que é importante. Então, você tem que saber o que é importante e tentar mostrar aquilo da melhor maneira possível. Então, gráfico é uma coisa que exige um pouco de prática para a gente fazer bons gráficos, tá? Mas tem alguns elementos que são, assim, meio que óbvios, né? Por exemplo, você tem que colocar a variável e as unidades, você tem que diferenciar por pontos diferentes os conjuntos de dados que você tem quando você vai representar mais que um deles no mesmo gráfico, e assim por diante, né? A gente vai ver também bastante esse conteúdo de regressão linear. A ideia da regressão linear é pegar um conjunto de dados experimentais e tentar determinar a função que melhor representa esse conjunto de dados. Tá? Existem mais do que um tipo de regressão. A gente vai trabalhar mais com a linear porque ela é a mais simples. Tá? E aí nessa segunda parte aqui a gente tem os experimentos propriamente ditos. Tá? Então aqui, isso daqui seria meio que um roteiro para o aluno seguir enquanto a gente está lá fazendo os experimentos no laboratório, né? Tem todo o procedimento para tirar os dados e tal. Então, ele ainda é muito útil para a gente, tá? Porque, bom, basicamente porque a gente está seguindo aquilo que está aqui. Só que ao invés de vocês tirarem os dados experimentais, eu e um outro professor é que tiramos, tá? E aí vocês vão receber já a tabela com os dados experimentais. Então, no começo de cada experimento, a gente vai ver lá um resumo sobre uma teoria específica. Esse primeiro experimento vai ser justamente sobre gráficos. Então vocês vão verificar aqui até que o primeiro gráfico já é uma repetição daquele que está no capítulo só sobre gráficos. E aí aqui tem os principais elementos e tal. Então meio que a ideia assim é, aqui eu tenho um resumo daquele capítulo de gráficos. Então vocês leem primeiro esse resumo aqui. Ficando dúvidas, vocês voltam lá para o capítulo de gráficos conforme for necessário. Restando dúvidas, vocês falam comigo, tá? E depois dessa parte aqui de teoria, vai ter uma teoria sobre o experimento em si, né? Esse primeiro aqui vai ser o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Ou seja, movimentos com velocidade constante e movimentos com aceleração constante. E depois disso, a gente vai ter lá os objetivos do experimento, material necessário. Então aqui a gente já começa a entrar numa coisa bem que seria a mão na massa, né? Ir lá e fazer o experimento no laboratório, que infelizmente a gente não vai conseguir fazer, mas a gente fez os vídeos e mostrou para vocês. Então aqui vocês têm uma figura que ilustra o primeiro equipamento que a gente vai utilizar. Se vocês abrirem o vídeo, vocês vão ver a gente usando exatamente esse equipamento aqui, tá? Depois a gente vai fazer lá um queda livre e assim por diante. Então depois a gente teria aqui um questionário e uma série de tabelas. Esse questionário aqui ele não está adaptado à parte de ensino remoto.
Então a gente não vai utilizar esse questionário, a gente vai utilizar o questionário que está lá no Moodle que eu vou mostrar em breve, tá? Então meio que assim, esses dois são os dois principais materiais de referência que a gente vai usar, tá? Depois tem aqui as listas de exercício. Tem uma lista opcional aqui de vetores, tá? Porque assim, meio que vetor a gente trabalha dentro da lista 2, tá? Mas eu acabei elaborando uma lista aqui, porque logo que deu a pandemia lá no ano passado, ele parou justamente no final da lista 1. E aí, para não acabar começando lá a lista 2 direto, assim, seco, eu falei, não, vamos pegar e fazer uma listinha pequenininha de vetores. Depois a gente começa lá o conteúdo da lista 2, porque tinha dado um hiato aí de alguns meses já. Então ia ficar muito ruim para os alunos. Então eu acabei deixando essa lista aqui para vocês disponível, mas como uma lista opcional, tá? Aqui vocês vão ver que tem alguns links, tá? Que exercícios resolvidos da lista 1, da lista 2, lista 3, lista 4, né? Por que eu divido em 4 listas? Porque presencialmente a gente faz 4 provas, né? Então, para não reelaborar completamente as listas, eu continuei utilizando as mesmas, tá? Se vocês clicarem nesses links, vocês vão abrir uma playlist do YouTube, onde tem alguns exercícios resolvidos de cada uma dessas listas, tá? Depois aqui tem um link de vídeos do laboratório, mas isso daqui vocês não vão precisar acessar porque eu vou colocando os vídeos diretamente aqui no Moodle, tá? Essa parte de resumo de semanas aqui foi que um semestre anterior eu fiz resumos de como seriam as atividades dos conteúdos da semana, né? Mas agora eu vou fazer uma coisa que é um pouco mais aprofundada em vídeo, tá? Então vocês não vão precisar ver essa parte de resumos, os vídeos vão aparecer diretamente ali embaixo, eu já vou mostrar como é que vai ficar. Aqui esses exercícios resolvidos são alguns exercícios resolvidos, mas em modo texto, tá? Vocês vão abrir aqui, vai ter geralmente são arquivos .svg, que são arquivos que vocês podem dar zoom assim, sem perder qualidade, tá? E geralmente abrem aí no próprio navegador. Então, vocês abrirem aqui, vai abrir lá um Google Drive que tem exercícios resolvidos. Bom, finalmente tem esse último recurso aqui, a tabela de notas. Esta aqui é a tabela oficial de notas, tá? Então, conforme vocês forem fazendo as avaliações, eu vou digitando elas aqui. Por que tem uma tabela oficial, né? O Moodle, ele até registra todas as notas das atividades que a gente faz, só que, eventualmente, acontece algum problema em alguma nota e ela precisa ser retificada. Então, eu retifico e coloco direto nessa tabela de notas aqui e faço uma conta lá para a gente verificar qual é a média final, que eu vou discutir quando a gente for discutir ali as avaliações, tá? Então agora entra no que é importante aqui, tá? Que é o cronograma, tá? Aqui tem uma explicação de como o cronograma funciona, tá? Mas basicamente ele está aqui embaixo, ó. Semana 1, então dia 27/9, que é hoje, né? Até dia 1/10. A gente tem na segunda-feira uma apresentação da disciplina e discussão do funcionamento das atividades e avaliações. Aí, para essa semana, a gente tem o seguinte conteúdo teórico, tá? Unidades e conversão de unidades, vai ser basicamente só leitura, tá? E aí movimento unidimensional, posição, deslocamento e velocidade. Eu digo leitura somente aqui, tem um vídeo, claro, né? Mas eu digo somente leitura porque não tem exercícios a serem feitos. Esse conteúdo de conversão de unidades ele vai ser diluído ao longo de todo o semestre em todos os exercícios que a gente estiver fazendo, tá? E aí não tem uma série de exercícios específicos dele, mas vocês vão ter que acompanhar o conteúdo lá através dos vídeos da leitura. Daí, em movimento unidimensional, a gente vai ver essas 3 primeiras grandezas aqui, que são a posição, o deslocamento e a velocidade, que correspondem à página 15 até a 36 lá das notas de aula, tá? de teoria. E dos exercícios é o da lista 1, exercício 1 até o exercício 3. Então, são só 3 exercícios. E aí, no conteúdo experimental, a gente não vai começar agora, tá? Ele vai começar só lá na semana 3 aqui, ó. E entra aqui o conteúdo experimental. Mas por que ele está aqui em cima na semana 1, né? Porque as atividades laboratórias vão ser desenvolvidas em grupos de até 5 pessoas. Então, para que eu possa cadastrar esses grupos no Moodle, eu preciso que vocês formem grupos entre vocês e anotem até dia 8, tá? Nesse link aqui, ó, lista de grupos de laboratório. Então, se vocês clicarem aqui, vai abrir um Google Docs que vocês vão poder alterar. E vocês vão poder registrar os grupos aqui. Então, vai ter lá, grupo 1. Vocês conversem entre vocês, vocês podem colocar aqui e fazer um grupo de até 5 pessoas. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, tá?
pode ser até individual. Daí os individuais, por favor, anotem aqui em cima, né? Quem às vezes, por alguma razão, preferir fazer individual, às vezes os horários ficam muito ruins para poder trabalhar os conteúdos aí com os outros colegas, às vezes por causa de trabalho, alguma coisa assim. Então vocês têm a opção para fazer individualmente e aí vocês vão adicionando aqui, conforme fecha os grupos, né? Vão lá e abre mais aqui grupo 3, grupo 4 e assim por diante. Então no dia 8 eu vou pegar e colocar, ou melhor, no dia 9, né? Eu vou colocar esses grupos lá no Moodle. E a partir do momento que fechar esse tempo aí, né? Se vocês fizerem qualquer alteração nos grupos, vocês têm que me comunicar via e-mail para eu poder fazer a alteração no Moodle, tá? Isso, inclusive, é uma das questões que faz com que eu precise pegar e fazer uma tabela de notas separada, né? Às vezes o pessoal muda de grupo e aí pode dar conflito lá no Moodle que ele não é bem adaptado a fazer esse tipo de mudança. Bem, como eu falei aqui, né, a gente tem esses conteúdos teóricos e aí a gente tem aqui, ó, vídeo número 1, que é o capítulo 1, unidades. E depois vídeo número 2, que é o capítulo 2, mas só a parte de movimentos unidimensionais, né? Que é, bom, o capítulo 2 é de movimento unidimensional, mas só a parte de posição, deslocamento e velocidade. E depois a gente vai ver na outra semana movimentos com aceleração constante, tá? Então durante essa semana eu vou elaborar um vídeo sobre esse conteúdo e vou disponibilizar ele aqui. Então começo da semana que vem ele já vai estar disponível aqui para vocês trabalharem, tá? E assim vai, né? Semana 3, notem que vai ter feriado dia 11 e 12, que é segunda e terça. A gente vai ter atividades avaliativas. Tá? Então veja que isso daqui é a primeira avaliação que a gente vai fazer. Então, como a gente tem um feriado na segunda, vai ficar a avaliação para quarta, né? Mas vai ser um questionário referente aos conteúdos teóricos das semanas 1 e 2. Então, assim, ó, a parte da avaliação de teoria, ela vai ser sempre a cada 15 dias. E aí vai sempre abordar os conteúdos das 2 semanas anteriores. O laboratório vai ser também avaliação a cada 15 dias. Então vai ser assim, como vai ter um descompassamento, né? Não vou colocar os dois para serem avaliados no mesmo dia, né? Então vai ser, numa semana vocês fazem avaliação de teoria, na outra de laboratório, na outra de teoria, na outra de laboratório. Então a gente vai alternando. Então fica tranquilo para a gente ir trabalhando assim. Então, nas segundas, digamos que tenha lá uma segunda-feira que tem uma avaliação de teoria, né? Que seria essa primeira aqui, semana 3. Então vocês vão clicar aqui, ó, no questionário referente aos conteúdos de teoria das semanas 1 e 2. E ele vai abrir uma avaliação que vai ser aqui dentro do Moodle mesmo, tá? Claro que aqui não tem nenhuma questão ainda porque eu não editei o questionário, mas ele vai ficar aberto da quarta-feira, dia 13 de outubro, das 10h20 até o meio-dia. E aí vocês vão entrar aqui e vão verificar um questionário que tem 3 questões que vocês vão ter esse tempo aí para fazer. Durante esse tempo, eu vou estar disponível nessa conferência para que vocês tenham a oportunidade de tirar dúvidas acerca de interpretação dos problemas. Tá? Não vou poder explicar, professor, não sei o que fazer aqui. É avaliação, não posso ajudar. Mas, se o professor não entendi o que tem que fazer aqui, aí eu posso ajudar vocês. Tá? A ideia das avaliações é que elas vão ser individuais, tá? Só que elas vão ser avaliações com consulta aos materiais que eu forneço para vocês, livros também, e as próprias anotações pessoais que vocês tiverem, tá? Então, se vocês fizerem a lista, se dedicarem ali a trabalhar esses problemas, vocês vão ter plenas condições de fazer esses exercícios, tá? Da avaliação. Outra coisa que vocês vão ter que fazer depois que vocês terminam de fazer as avaliações vai ser fazer uma submissão de uma cópia digitalizada da solução do questionário, tá? Então, assim, a correção do questionário ela vai ser automática. Vocês não precisam se preocupar, a gente tem uma questão de tolerância, né? Eu sei que às vezes tem erros de arredondamento na hora que a gente faz a conta. Então a gente tem uma tolerância de 3% para o resultado, tá? Então, conforme vocês vão fazendo ali, vocês vão anotando tudo em papel, né? E chega no final, vocês vão tirar uma foto lá. Eu recomendo que vocês usem aquele software, tipo, tem um chamado Microsoft Lens para Android, que consegue tirar a foto e já aplica uma correção de perspectiva, aplica uma correção ali de iluminação e consegue gerar um PDF, tá? Então eu quero que vocês façam a submissão em PDF
através desse link aqui, né? Vocês vão poder enviar um arquivo só, porque o requisito que seja em PDF, né? Porque isso é uma coisa que seja uniforme e o Moodle ele tem suporte direto a fazer essa a abertura do PDF sem que eu precisar ficar baixando cada um deles, tá? Se cada um fosse mandar num formato diferente, ia ser muito difícil para poder trabalhar aqui na hora de fazer a correção. Como eu falei, a correção do Moodle ela é automática. Por que eu estou fazendo então essa exigência de submissão de cópia digitalizada, né? É para poder verificar a solução de vocês por amostragem, tá? Infelizmente, aí, semestre passado a gente teve notícias até de que tem serviços de gente fazendo prova para os outros. A gente está procurando aí meios legais para poder coibir esse tipo de comportamento reprovável, né? E então eu exijo que vocês façam essa submissão para poder verificar se a solução que vocês enviaram para mim bate com a solução que vocês submeteram no Moodle, tá? Então, assim, se vocês não enviarem essa cópia digitalizada, vocês vão ficar com 0 na avaliação. Se vocês enviarem e a solução de uma das questões lá não bater com o resultado que foi submetido, eu vou zerar aquela questão, tá? Então tudo isso está sendo levado em consideração para poder determinar a nota, tá? Para que se vocês tiverem algum problema na realização do questionário, às vezes cai a internet, às vezes dá um problema, às vezes, sei lá, vocês colocam uma vírgula no lugar que devia ser um ponto para poder fazer o separador decimal, às vezes o Moodle vai interpretar a resposta de uma maneira errada, mas vocês conversam comigo e eu consigo ir lá e retificar as notas sem nenhum problema, tá? Mas é importante que vocês façam então a submissão dessas cópias digitalizadas. Não deixem para usar o software na hora, tá? Procurem tentar começar a usar ele antes para poder se familiarizar, que para chegar lá na hora vocês conseguirem fazer essa digitalização de uma maneira rápida, tá? Se vocês tiverem um scanner de mesa, podem usar, escaneia, transforma em PDF e submete, tá? Nesse mesmo dia aqui, ó, vai estar disponível já a parte de laboratório, tá? Porque assim, vocês fizeram a avaliação na quarta-feira, o resto da semana vocês têm ela livre para trabalhar já o conteúdo experimental e, claro, o conteúdo teórico dessa semana, que começa lá em vetores, né? Então, vetores, movimentos bitridimensionais, movimento de projétil, movimento relativo, tá? Movimento relativo é só a leitura também. Então, tem das páginas 75 a 100, exercícios do 26 ao 54 da lista 1, tá? Então, toda semana vocês têm atividades de teoria, mas laboratório é uma semana sim, uma semana não, tá? E aí, como é que funciona o laboratório? Se vocês clicarem nesse link Orientações Gerais, vai ter exatamente o passo a passo do que vocês devem fazer, mas basicamente é ver o vídeo número 1, ler lá a parte das notas geral do laboratório correspondente, verificar o vídeo número 2, que é a coleta dos dados experimentais, depois do vídeo 3, que também é a coleta de dados experimentais, e aqui embaixo vocês vão ver a tabela em formato ODS ou em formato XLSX, aqui, que é do Excel, para vocês verificarem os dados experimentais e poderem trabalhar o questionário que vem aqui imediatamente depois. Depois tem algumas coisas aqui, né, como elaborar o PDF com as respostas, que é importante que vocês vejam esse vídeo. Vai ser só nesse primeiro experimento, né, que ele vai estar disponível aqui como obrigatório para vocês verem, porque depois vocês já vão saber e todos os outros vocês vão elaborar da mesma maneira. Aqui, como a gente está vendo o gráfico, né, tem um vídeo mostrando como que se elabora um gráfico em papel milimetrado. E depois como elaborar um gráfico usando um software de planilha, né, que é o Excel, por exemplo. Claro que conforme vocês tiverem dúvidas, vocês vão trabalhando comigo, tá? Vejam que a parte do laboratório, ela não tem um caráter de prova, tá? Então, vocês vão poder trabalhar em grupo, e se vocês tiverem dúvidas, vocês vêm e perguntam para mim e eu ajudo vocês a fazer, tá? Então, a parte do laboratório é bem tranquila para vocês fazerem desde que vocês se dediquem, né? Se vocês tiverem uma dúvida, não é para ficar com a dúvida, é para vir falar comigo e a gente trabalha junto para poder fazer da maneira correta, tá? E assim vai, né? Vejo que semana 4 daí a gente vai ter a entrega das respostas do questionário. Vejam que vocês não vão entregar no horário da aula, vocês têm até as 23h59 e 59 do dia para fazer a entrega. Na prática, ao invés de aceitar a entrega até dia 18 do 10 à meia-noite,
eu aceito até dia 19/10, às 3h30 da manhã, tá? Então, por que eu faço isso? Porque às vezes tem alguém que me manda lá um negócio meia-noite e um, e aí o Moodle já começa a dizer que está atrasado, o pessoal fica assustado, tá? Então, assim, não tem nenhum problema vocês entregarem até de madrugada aí no dia 19, mas a data limite é essa. Só que o que a gente vai fazer no horário da aula de segunda-feira, né, que é de manhã? Vocês podem vir tirar dúvidas, tanto dessa parte de laboratório quanto da parte de teoria. Geralmente o pessoal prefere pedir justamente as coisas de laboratório, né? A primeira data de entrega de atividades, Luan, vai ser essa primeira avaliação na semana 3 aqui, ó. Que é questionário referente aos conteúdos teóricos da semana 1 e 2. Daqui você vai fazer, essa é prova, né? Então você vai fazer das 10h20 ao meio-dia, esse aqui é o horário. E aí a cópia digitalizada você tem mais uma hora adicional para fazer um envio, né? Que seria até 1h da tarde, então, desse mesmo dia. E aí o próximo do laboratório, né? Que seria na semana 3, vocês fazem na quarta-feira essa avaliação. E depois, quarta, quinta e sexta, durante o final de semana, vocês vão trabalhando em grupo aí para fazer as respostas do questionário de laboratório, né? E aí vocês vão entregar esse questionário de laboratório através desse link na semana 4. E se vocês clicarem aqui nele, vai estar escrito que vocês podem fazer o envio desde a terça, dia 13 de outubro, à meia-noite, até dia 19 de outubro, às 3h30 da manhã, tá? Então, isso aqui é de madrugada até. Então, o ideal é que a ideia é que vocês façam o envio na segunda-feira, né? Não fiquem madrugando aí para fazer o envio na terça, tá? Não entendi a sua dúvida, Vinícius. A ideia da parte do laboratório é, bom, como a gente está fazendo remoto assim, né? Então você vai fazer assim, ó. Basicamente você vai seguir esse roteiro que está aqui, tá? Vocês vão vir aqui, ó, orientações gerais. Deixa eu fechar um pouco essas abas aqui. Então, clicando nas orientações gerais, vai estar escrito aqui, ó. Primeiramente, veja um vídeo 1 e depois leia o capítulo 7 das notas de aula do laboratório. Então, isso daqui, claro, isso aqui é para todo mundo, mas na hora de responder o questionário, vocês vão responder em grupo, tá? Então, vocês vão lá discutir em grupo e fazer as respostas em grupo. Então, as primeiras sessões do capítulo 7 são um resumo do capítulo 2 sobre gráficos. Em caso de dúvidas, leiam tal capítulo ou entrem em contato com o professor através dos horários de atendimento síncrono. E notem que a elaboração dos gráficos também foi tratada em vídeos específicos que devem ser vistos na sequência abaixo. Então, estou me referindo à sequência aqui, mas os vídeos são esses dois aqui, ó. Elaboração do gráfico por papel milimetrado e elaboração do gráfico usando software de planilha, tá? E depois, ó, vejam os vídeos 2 e 3 com a coleta dos dados experimentais. Depois 3, baixem os dados experimentais e leiam o questionário. Então vejam os vídeos sobre elaboração de gráficos por papel milimetrado e software de planilhas. Notem que esse último eu cometi um erro ao colar os dados. Tá? Tem um errinho na hora de colar os dados, tá? E tem um comentário no YouTube explicando o que está errado, tá? O item 5, né? Vejam o vídeo para explicar como elaborar o PDF das respostas e assim por diante, né? Depois, 6. Discutam a solução das questões entre os membros do grupo e tirem as dúvidas com o professor. Depois, 7. Elaborem as respostas do questionário, realizem a entrega através do link submissão de respostas do questionário até a meia-noite de segunda-feira, dia que está 5/7, porque eu esqueci de mudar, tá? Na verdade é dia 18/10. Bom, depois eu mudo aqui, mas é dia 18/10, tá? Não sei se esclareceu, Vinícius. Então, beleza. Então, eu tenho que, assim, a ideia é a gente ir seguindo aqui esse cronograma, tá? Quando tem feriados, eu coloco o aviso aqui de feriado, tá? Vai acontecer 2 vezes do feriado, vão ser 4 feriados, se não me engano, que vão ser durante a semana, assim, que vão potencialmente atrapalhar a gente, tá? Nessa disciplina. Veja que na quinta-feira a gente não tem aula, né? Mas tem um feriado que eu anotei aqui da quinta-feira. Mas vai ter
4 feriados que vão cair na segunda-feira, que potencialmente atrapalham a gente, né? Então, 2 deles vai ser em dias em que a gente teria avaliação de teoria. Então, essa avaliação vai ter que ficar para quarta-feira, tá? Esses são os dias que eu acho que atrapalham um pouco mais. Nos dias que tem entrega do questionário de laboratório, como o questionário de laboratório fica aberto por mais tempo, não é um problema, né? Então, vocês vão ter que fazer a submissão até a meia-noite da quarta-feira correspondente, tá? Pessoal, às vezes assim, acontece de ter um link, alguma informação que às vezes eu errei na hora de digitar, às vezes eu copiei do semestre passado e esqueci de mudar uma data. Então qualquer dúvida que vocês tenham, só me avisa, tá? Às vezes aconteceu até de eu pegar e confundir a hora de elaborar o questionário da computação e da engenharia mecânica. Ao mesmo tempo eu coloquei o horário da abertura da prova da engenharia mecânica na engenharia da computação e da engenharia da computação na engenharia mecânica. Então se algum tipo de problema desse aconteceu, se vocês ficarem em dúvida, me escrevam. Às vezes foi um erro meu mesmo e eu preciso corrigir, tá? Então meio que a ideia é assim, vamos seguindo o cronograma conforme o tempo vai passando. Notem que nem todos os links vão estar imediatamente disponíveis, tá? Então aqui, se vocês olharem na semana 5, vai ter um questionário referente aos conteúdos teóricos das semanas 3 e 4. Mas eu não coloquei esse link ainda, eu vou colocar no futuro. Conforme o tempo vai passando, eu vou fazendo os vídeos dos conteúdos e vou colocando os links de avaliação e tudo mais que for necessário, tá? Não coloquei tudo agora porque não dá tempo de fazer tudo assim de antemão, tá? Bem, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Tá, então a gente discutiu basicamente o funcionamento do Moodle e o cronograma agora, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem ir esclarecendo conforme o tempo for passando, tá? Às vezes a gente vê o negócio e sabe, e aí depois esquece, pergunta de novo, não tem problema. Então o ciclo de teoria vai ser basicamente, ó, vídeo mais leituras, daí exercícios das listas, né? E dúvidas, e depois avaliação. Então esse ciclo aqui vai durar 15 dias, então começa lá com os vídeos sendo liberados, né? Vocês vão vendo esses vídeos conforme vão passando essas 2 semanas, fazendo os exercícios indicados e as leituras, né? E aí chega no final dessas 2 semanas, vocês fazem uma avaliação. Então, nota que a avaliação é curta, né? Ela só tem 3 exercícios, então a gente vai ter 5 avaliações, e aí vai seguindo isso aí até o final do semestre. O laboratório também é a mesma coisa, só que o laboratório, ao invés de começar na semana 1, né, com conteúdo, ele vai começar só na semana 3. Mas é a mesma ideia. Vídeos e leituras, discussão de dúvidas, né, e resolução do questionário, e depois a entrega do questionário, lembrando que vocês têm que se organizar em grupos, isso é uma coisa que vocês vão fazer por conta, tá? Outra coisa que é importante é que a gente tem uma bibliografia recomendada, tá? Na prática, a gente vai utilizar as minhas notas de aula de teoria de laboratório, porque meio que assim, é o conteúdo que eu acho que está apresentado da melhor maneira possível. Se eu achasse que o Halliday fosse melhor, eu não ia pegar e me dar o trabalho de fazer as minhas notas de aula, tá? Mas vocês podem discordar, talvez vocês achem que não, o Halliday é muito melhor. Então vocês podem utilizar lá o Halliday, que é meio que o livro padrão, tá? Que seria esse Fundamentos de Física, volume 1. Tem várias edições, tá? Mas vocês devem ter recebido acesso a um negócio chamado Minha Biblioteca, que é um site da instituição. Na verdade, é um site das editoras que a instituição paga para ter acesso. E basicamente vocês têm acesso a esses livros aí em formato PDF, tá? Só que vocês têm que abrir ele dentro do próprio navegador para poder fazer a leitura. Mas aí tá lá, vocês têm o Halliday, vocês têm um outro livro lá que eu gosto mais, que chama Silvey, Física para Cientistas e Engenheiros, também volume 1. Daí tem esses outros aqui, o Tipler, Física para Cientistas, e o Sears Emancey, que chama só Física, tá? Todos eles vejam que é o volume 1, né, que é o primeiro que a gente vê mecânica. Daí a gente tem esses livros complementares aqui, tem o Moisés, Curso de Física Básica, não se enganem, esse nome aqui ele é mentiroso, desses livros ele é o mais pesado que tem, porque ele usa cálculo desde o começo, tá? Então ele acaba sendo um livro que é bom para o professor e é bom para um aluno que já fez cálculo revisitar a disciplina, tá? Por alguma razão. E a gente tem esse aqui, Feynman, Lições de Física, que é um livro super famoso. Ele tem uma abordagem diferente dos conteúdos e que vale a pena com uma segunda leitura também. Só que eu acho que vocês estão tão apertados de tempo que vocês ficarem lá no feijão com arroz mesmo de fazer o básico, tá bom, tá? Porque o semestre está muito curto.
Vocês vão conversar aí com alunos veteranos e provavelmente vão ficar sabendo que o semestre anterior, principalmente, foi tenebroso, porque o semestre foi extremamente encurtado e o semestre de vocês agora vai ser no mesmo nível de encurtamento, tá? Em geral, a gente tem lá 4 meses de aula praticamente, a gente está fazendo com 3 no máximo, 2,5 talvez, tá? E o conteúdo acaba que assim, o que eu vou fazer? Eu não posso cortar conteúdo, não tem esse poder. Então eu vou ter que, as coisas vão ficar um pouco mais atropeladas, tá? Tá, então voltando à questão das avaliações, né? Então todas as avaliações serão individuais, porém com consulta. Esse com consulta aqui já é uma coisa que existe porque o semestre está atropelado, tá? Então são 5 avaliações teóricas regulares, todas elas com o mesmo peso. 3 questões por avaliação, vocês têm 2 horas aula para fazer a solução. As avaliações serão a cada 15 dias, nas segundas ou quartas, né? Vai depender dos feriados aí, mas preferencialmente na segunda. Então, sobre os conteúdos das 2 semanas anteriores. Então, as listas de exercício elas não contabilizam pontos, mas claro, vocês têm que fazer como treinamento, né? Igual fazer lá, fazer o exame de faixa no karatê, né? Os exercícios que você fez não contam, mas se você não fizer exercício, você também não passa, tá? A parte experimental vão ser 4 questionários para serem respondidos em grupos de até 5 pessoas. A entrega também a cada 15 dias, segundas ou quartas-feiras, dependendo dos feriados, sempre alternando com teoria, tá? Uma semana vocês fazem a avaliação de teoria, outra semana a de laboratório. E essas avaliações têm caráter de trabalho, então se vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir falar comigo, tá? Claro que para a prova também, se vocês tiverem dúvidas, vocês vêm falar comigo, mas só não pode ser na hora da prova, né? São provas de segunda chamada, às vezes vai acontecer de vocês ficarem doentes, ou sei lá, cair na internet, alguma coisa der muito errado aí, vocês vão ter que procurar o DERAC para pedir segunda avaliação. É legal vocês me avisarem, tá? Mas se vocês só me avisarem não adianta nada, porque não sou eu que julgo a questão da segunda chamada, porque ela precisa ter uma comprovação, né? Se a internet caiu bem na hora, você vai ter que entrar em contato com o teu provedor de internet até para poder pegar um documento para poder entregar lá e dizer, olha, preciso da segunda chamada porque eu fiquei sem internet na hora, não tinha como fazer. Então, não adianta pedir para mim, mas é legal se vocês me avisem, mas não esqueçam de ir atrás do DERAC para ver isso. Então vai ser o mesmo formato das avaliações regulares, tá? 3 questões, 2 horas aula para fazer, né? Digo, 1 hora aula são 50 minutos, né? Então vai ser as 2 aulas, né? Normais. Vão ser marcadas em datas e horários específicos. Veja, eu não posso fazer a segunda chamada dentro do horário de aula, né? Então vai ter que ser num horário à parte. Em geral, eu faço naquele horário de atendimento da sexta-feira. Então, se vocês tiverem lá dúvida, professor, não entendi essa questão, entra lá e pergunta para mim, sem nenhum problema. Então, nota final, critério de aprovação, tá? Então, a nota da parte teórica, chamando aqui de NT, ela vai ser dada pela média aritmética das avaliações de teoria. Ou seja, peso igual, né? A nota NL de laboratório vai ser dada pela média aritmética das avaliações de laboratório. E aí que vai acontecer o seguinte, que a nota final vai ser dada em 75% pela nota de teoria e em 25% pela nota de laboratório. Oficialmente vocês precisam de uma nota final que seja maior ou igual a 6 para aprovação, mas se vocês tirarem 5,75, eu dou ali uma gratificação natalina para vocês e vocês passam ali com 5,75, tá? No final do semestre a gente tem uma prova de recuperação, mas ela vai ser em modelo de exame, tá? Então vai ser uma prova com 5 questões, 2 horas aula para fazer. Vai ser com consulta, mas ela vai abordar conteúdos selecionados de todo semestre, tá? Não vai ser só o último conteúdo, alguma coisa assim. Eu vou indicar para vocês previamente, né? Vai ser lá dinâmica, conservação de energia, conservação do momento linear, digamos. E aí vocês vão estudar esses 3 conteúdos para vocês fazerem a prova. Vai ser uma prova mais pesada, porque os conteúdos são mais amplos, tá? E aí a nota final, ela vai ser calculada da seguinte maneira. A nota final depois do exame vai ser dada em 50% pela nota final antes do exame e em 50% pela nota final do exame, pela nota do exame, tá?
Se isso for maior ou igual a 6, vocês passam. Claro que se chegar em 5,75 passa também, porque eu dou lá a gratificação natalina, tá? Notem que vai prevalecer a maior nota, então se alguém tiver já aprovado e quiser fazer o exame para tentar melhorar a nota, pode. Eu recomendaria que você fosse descansar, porque a gente vai terminar as aulas aí em cima lá do Natal, vai estar calor já, vocês vão estar tudo moído. Eu acho que seria melhor vocês descansarem, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer a recuperação, não tem nenhum problema. Bom, última coisinha aqui é ferramentas, tá? A gente vai precisar usar uma calculadora. Claro que agora, como a gente está remoto, ela não é tão necessária, vocês podem usar a própria calculadora do Windows para fazer uma parte das contas, mas depois que voltar presencial, vocês vão precisar de uma calculadora, tá? Essa calculadora precisa fazer algumas operações básicas, né? Como, bom, as 4 operações básicas, não é uma calculadora, né? Funções trigonométricas e trigonométricas inversas, logarítmicas e exponenciais, radiciação e potenciação. Isso qualquer calculadora científica faz, né? Essas daqui. A regressão linear já é um pouco assim, mais incomum. Quer dizer, é comum, né? Mas tem calculadora científica que não faz. E ela vai ser necessária muitas vezes. Então essas operações são praticamente padrão nas calculadoras científicas, tá? Essa HP10S, essa Casio FX82MS são as calculadoras que o pessoal mais usa, principalmente essa Casio aqui, que ela é uma calculadora relativamente barata, ela é indestrutível e bom, eu, por exemplo, uso uma desde da minha graduação e está funcionando aí, fazendo as contas que eu preciso, tá? Então acho que é um investimento que vale a pena. Tem umas cópias genéricas que, em geral, a durabilidade não é tão boa, mas elas são bem mais baratas. Então, se vocês quiserem utilizar, também é uma opção. Às vezes a gente está com o orçamento mais apertado aí. Eu já vi calculadora dessa daqui vendendo por R$ 20, tá? Então a Casio é mais a referência, porque ela tem uma qualidade um pouco maior. Acho que essas aqui são as calculadoras mais simples, né? Tem umas outras da Casio que tem bem mais recursos e tal. Não sei se vale a pena você pagar mais para ter uma assim. Teve uma semana passada um aluno que disse que ganhou do irmão dele uma calculadora de R$ 1.000 que o irmão dele usava. Eu falei, cara, se fosse eu vendia a calculadora e comprava mais barato. E, bem, usem a calculadora para poder se familiarizar com ela, tá? Porque às vezes a pessoa se embanana na hora de usar a calculadora no meio da primeira prova, é um negócio meio triste de ver, tá? Então procurem utilizar ela antes de fazer as avaliações. No período remoto, claro, a gente vai estar obrigado a usar o Moodle e o Google Meet. Eu peço para vocês, se vocês tiverem disponível aí fone de ouvido e microfone, tá? Pode ser aqueles de celular mesmo. É só assim, que se vocês forem às vezes abrir o áudio para poder fazer uma pergunta usando o próprio microfone do notebook, com o alto-falante do notebook, começa a dar eco e vai me dar aquele efeito sanduíche, eu não consigo falar mais, né? Começa a dar aquele travamento ali, né? Então, se vocês puderem utilizar fone de ouvido, desses mais simplinho aí, já ajuda, tá? Pelo menos na hora de fazer a pergunta. Depois vocês podem tirar se vocês quiserem. E também a gente vai estar obrigado a usar aqui o pacote do Office, tá? Vocês podem utilizar o Word e o Excel se vocês quiserem. Se vocês não quiserem gastar ou piratear ele, vocês podem usar esse LibreOffice que faz todas as coisas, tá? Aquilo que a gente precisa não vai fazer nenhuma diferença. Vocês usam o Writer ou o Calc, né? Que seria o equivalente ao Word e o Excel, respectivamente. E esse LibreOffice é de graça, tá? Então eu costumo colocar todos lá os arquivos formato ADS sempre disponíveis. Quando eu preciso usar algum software, eu uso sempre o LibreOffice porque eu sou pão duro, né? Na verdade é porque o pacote do Office é muito caro, né? Então eu utilizo o LibreOffice e recomendo para quem tiver interesse, tá? Bem, pessoal, é isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Se vocês precisarem de mais alguma informação, posso responder para vocês agora. Se vocês não ficaram com dúvida agora, mas surgiu alguma dúvida, vocês podem me perguntar na quarta-feira, tá? Por enquanto, assim, o que vocês precisam fazer? Entrar no Moodle. Essa é a primeira coisa. Fazer a matrícula lá no curso. É automático, tá? Vocês vão ele logar aqui, entrar na página, deve ter um botão aqui em cima para você se inscrever. Não sei exatamente como é que faz, tá? Mas deve ser bem óbvio. E aí baixar esses recursos que estão aqui. E daí vir aqui na semana 1, pegar essa vídeo número 1, capítulo de unidades, ver ele,
lê o conteúdo lá nas notas de aula, vê esse segundo capítulo, né, de posição, deslocamento e velocidade. Não é o capítulo inteiro, é uma parte dele só. Leiam o conteúdo correspondente, façam os exercícios, vejam os exemplos que estão lá, tá? Às vezes, assim, vocês vão verificar que tem algumas coisas que são, assim, começam a falar em conteúdo de cálculo, derivada. Não se assustem, tá? Eu estou mostrando esses conteúdos para mostrar para vocês que ele é útil. A gente precisa dele dentro da física. Mas vocês vão ver eles em todos os detalhes lá na disciplina de cálculo. O professor de cálculo lá vai mostrar quando que o limite existe. Vocês vão começar vendo limite e derivada, tá? Depois de dar uma revisão em funções. Então vocês vão lá, revisam funções, vocês vão ver lá quando que o limite existe, quando o limite é único, depois vocês vão começar a ver derivada, e aí vão trabalhar bastante com derivada, tá? Mas às vezes é muito comum que eu tenha que às vezes falar, olha, tem um conteúdo de cálculo aqui que funciona assim, assim, assado, que faz tal coisa, que vocês vão ver lá em cálculo, que é útil para definir tais conceitos da física, e que, assim, eu não vou cobrar de vocês, mas eventualmente vocês vão ter que aprender lá na disciplina de cálculo, tá? Então não adianta torcer o nariz e dizer, não quero ver isso na disciplina de física, porque não vai adiantar nada, né? Vocês vão ver 3 semanas depois ela lá na disciplina de cálculo e vocês lá vocês vão ter que aprender, senão não passa, tá? Mas qualquer dúvida, você só entra em contato comigo aí nos horários de dúvidas, tá? Eu acho que, assim, a disciplina ela pode funcionar bem nesse regime remoto, porque a gente está tendo bastante recurso, está tendo bastante tempo para a gente conversar, tá? Só vai da dedicação de vocês e também, claro, da questão de tempo, né? Eu sei que vocês não vão fazer só a minha disciplina, então pode ser um malabarismo e o esforço vai ser grande da parte de vocês, mas é assim para todo mundo que faz graduação, tá? Eu lembro que quando eu entrei na graduação, mudei de cidade, estava tentando me adaptar ainda às coisas, e aí quando chegou lá uma semana antes da primeira prova, pensei, vou estudar, né? Essa prova é semana que vem, tem bastante conteúdo. Mal sabia eu que já era muito tarde, eu devia ter começado a estudar 2 semanas antes ainda, né? Eu levei um baita de um couro na primeira prova, tirei 3, na segunda eu tirei 4. E foi, sim, correr atrás o semestre inteiro para poder recuperar o tempo perdido. Chegando lá no final do semestre, deu tudo certo. No segundo semestre eu comecei a estudar desde o primeiro dia. O professor falou lá, ó, vai usar tal livro. Eu fui lá, peguei, fui para a biblioteca, peguei o livro e comecei a ler ele naquele mesmo dia. Aí o resultado foi outro. Eu consegui levar o semestre com muito mais facilidade, ter um desempenho muito melhor, aprendi muito melhor os conteúdos, tá? Então não repitam o meu erro, escutem o que eu estou falando para vocês. Vejam os conteúdos, leiam. Sexta-feira, se vocês tiverem... Sexta-feira não, quarta-feira agora. Se tiverem dúvidas, vocês já podem perguntar para mim. Sexta-feira, tendo mais dúvidas, vocês podem perguntar também. Essas 2 primeiras semanas, essa primeira semana principalmente, vai ser bem tranquila, tá? Depois é que vai começar a ficar cada vez mais corrido. O semestre vai ficar cada vez mais difícil até o final, tá? Então é importante que vocês estejam sempre com as coisas em dia, tá? Bom, pessoal, da minha parte, acho que é isso. Não lembro de mais nada para falar. Se eu precisar falar mais alguma coisa para vocês, a gente pode conversar na quarta. E aí, se vocês não tiverem perguntas, vocês estão dispensados e eu vou finalizar a aula. Beleza? Beleza, valeu pela aula, professor. Beleza, até mais, professor. Até mais então, Até mais. pessoal. Até quarta. Então, o Lucas perguntou se as aulas vão ficar gravadas no Moodle, tá? Então, assim, eu vou gravar todas as aulas e vou disponibilizá-las no Moodle, tá? O que eu gravar vai ficar disponível no Moodle, sempre. Esses horários que seriam as aulas, mas que a gente aqui, assim, a gente tem que fazer uma diferenciação do que é aula, o que não é aula, porque tradicionalmente a gente vai para a sala e tem a aula, né? Aqui eu vou pegar que seriam os horários da disciplina e vou privilegiar o atendimento às dúvidas que vocês tenham. O que seria o que a gente tradicionalmente pensa em aula, que seria o professor explicando a matéria, eu vou gravar todos os vídeos em outros horários, tá? E vou disponibilizar para vocês lá no Moodle. Então, no horário de aula, eu não vou gravar porque eu acho que não tem necessidade, né? Se um aluno chega lá com dúvida, não adianta ele pegar e ficar vendo lá, às vezes, 1 hora de aula para ver lá uma dúvida de 5 minutos.
eu acho que compensa mais você vir e perguntar para mim. E daí eu vou lá e resolvo a tua dúvida. Porque às vezes nem sempre a tua dúvida vai ser exatamente igual a do outro aluno. Então, às vezes, você pegar e ficar vendo 1 hora de vídeo para poder chegar numa dúvida de 5 minutos não vale a pena. Então, assim, eu prefiro pegar o conteúdo e deixar gravado, e aí as dúvidas vocês vêm e conversam comigo diretamente. Então, assim, uma parte vai ficar pré-gravada, tá? Vocês não vai ser interativo, né? Porque eu vou gravar sozinho, vou disponibilizar lá. E o que seria esse horário interativo, eu acho que não vale a pena gravar. Então, você vem e pergunta. Eu vou estar aqui disponível para tirar as dúvidas que vocês têm. E também vai ter o monitor, né? Caso seja lá um dia que não tem atendimento, tipo terça ou quinta, você pode conversar com o monitor. Beleza? Bem, então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação aqui e vocês estão dispensados até quarta-feira.